Chega mais, nação, vamos para as principais notícias do Flamengo na segunda-feira. Flamengo que foi campeão ontem, né, contra o Fluminense pelo Carioca. E vocês vão acompanhar aqui todas as novidades do Flamengo. Já chega deixando aquele like, se inscreva no canal para estar fortalecendo e vamos para as notícias do Flamengo. E ganhou elogios do treinador. É normal que salga friccionado, é normal que los dos equipos se defiendan bien, que los dos equipos luchen. Y es una final, no es solo un clásico. Clásico y final. Entonces, yo me imaginaba un partido así. A pesar de los intérpretes dentro de la cancha, sabía que iba a pasar, que iba a ser um partido friccionado. É a lógica do Fla-Flu. Quem está por baixo aparece em cima. Favoritismos são ignorados. Histórias deixam o campo para os livros. Pela 7ª vez, os rubro-negros comemoram o tri-estadual. Uma vez Flamengo, 40 vezes Flamengo campeão carioca, com gosto de vitória e sentimento de alívio. Dois que nunca decepcionam, Rossi e o Pedro Henrique Torres. Nunca. Impressionante, né? Nunca. Não é? É verdade. Belíssima atuação do Rossi. Várias vezes pra ele, o texto dele é brincadeira. E o Pedro, mais uma vez, muito bem. À altura de um Fla-Flu decisivo. Pedro, não precisa se autoelogiar, a gente já fez esse papel, mas você pode falar do Rossi se você quiser, tá? Deixa o cara à vontade, Bruno. Ai, meu Deus. Que isso, muito obrigado pelas palavras. Fico até emocionado aqui na Gávea com essas palavras de Bruno e também do Jailson. Um beijo no coração dos dois. Mas é isso aí, a gente tá lá para contar essas histórias, assim, mesmo num jogo que não tenha sido bom, né? Esse Fla-Flu 0-0, mas a torcida do Flamengo e o próprio elenco, diretoria e tudo mais, o presidente BAP estava aos pulinhos ontem, depois que o Flamengo confirmou a taça nos títulos, porque vem todo aquele alívio assim mesmo, por conta do início ruim de temporada. A gente sempre falou muito, né, Bruno? Parece um 2023, parece um 2023. E aí o Flamengo talvez tenha virado um pouco essa chave, porque em 23 acabou vice-campeão estadual para o Fluminense e dessa vez venceu, conquistou esse tricampeonato. Tudo aliviou um pouco mais. Claro, ainda houve essa manifestação a favor do Felipe Luiz, da torcida, ali um pouco antes mesmo do elenco, do grupo todo, levantar a taça. Então, uma manifestação importante, os jogadores, alguns no campo ali dando declarações também importantes, como o Léo Ortiz, o Rossi, enfim, relembrando tudo que passaram recentemente. Outros não quiseram falar, como por exemplo a Arrascaeta sumiu. Assim que acabou levantar a taça, ele saiu de campo, nem que eu tenha visto, não tenha falado em nenhum lugar, porque realmente ele foi rápido e driblou. Então, alguns optam pelo silêncio, outros quiseram falar. Cada um vai reagindo da sua maneira. E o Leonardo Jardim ressaltou bastante na coletiva de imprensa como foi acalorado assim, pelos funcionários, pelos jogadores, enfim, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora é uma nova era com o Leonardo Jardim. Então o Flamengo se prepara agora para tentar defender esses dois títulos, os mais importantes da temporada, Brasileiro e Libertadores. Está só começando. Leonardo Jardim comandando agora um treinamento pela manhã, já comandou um treinamento pela manhã no Ninho do Urubu. É assim, o jogo ontem foi mais tarde, mas tem pela manhã. Quinta-feira vai ser a mesma coisa, treino pela manhã depois do jogo com o Cruzeiro, 21h30 no Maracanã. Reencontro do Jardim com o Cruzeiro, reencontro do Tite com o Flamengo. Então vai ser bem interessante mesmo acompanhar essa partida. O Flamengo está um pouquinho, Bruno, um pouquinho mais aliviado, um pouquinho mais tranquilo. Mas nunca pode dizer, hein, Jailson? Tranquilidade, morador. Não dá, não. Tem que ficar muito esperto, um olho em cada lugar. Não dá, Jailson? Complicado, né? Tranquilidade, morador lá no Ninho é difícil demais. Não existe. Obrigado, viu, Pedro? O Boto, a gente fala, né, as informações do clima com os jogadores, aí também teve a cobrança, o Rossi também falou sobre isso, né, deles saberem da responsabilidade deles também na troca do treinador. Mas eu não sei se está tão tranquilo assim não, cara. Acho que o BAP continuará sendo homenageado nos jogos do Flamengo, principalmente no Maracanã. Uhum. Eu acho que daqui a pouco a pressão começa a ir para o Leonardo Jardim. Porque a escolha foi feita, né? Assim, o BAP tem responsabilidade na parte boa e na parte ruim. Eu não vou falar do Boto porque a gente não sabe o futuro dele, né? Se de fato ele vai permanecer ou não. Mas eu acho que daqui a pouco a responsabilidade começa a se transferir para o treinador. Se
os resultados de fato não acontecerem, ele vai aos poucos começar a implementar, né, estilo de jogo, enfim, o que ele pensa, ver se esses jogadores vão assimilar, inevitavelmente vai cair no treinador. Até porque se continuar conquistando títulos e assim, dessa maneira, a gente sabe que o rubro-negro isso não enche os olhos do rubro-negro. Esse Carioca passa em 3 rodadas do Brasileiro que não ganha. Se ganhar 3 rodadas seguidas... E o futebol apresentado. Mas tudo bem, mas assim, a gente também não pode desmerecer o que é você conquistar um Carioca num Fla-Flu também. Claro que não. Longe disso. E a questão também, até eu tava conversando com os amigos ontem, a questão dos dias, né? O Leonardo Jardim teve 4 dias, 3 ou 4 dias, mas eu acredito que o Leonardo Jardim, mesmo com pouco tempo de treinamento, ele já deu ali alguns recados. Deu? Sim, Felipe, bota a tela aí pra mim, por favor, do posicionamento médio. Mas algumas coisas que a gente conseguiu observar, por exemplo, tá? O Jorginho como titular, que a gente conversava sobre isso também, né, Mariana Pereira? A gente falava sobre o Jorginho titular e o Paquetá no banco de reservas. Aí o Carrascal foi aberto pela direita, mas também... O Carrascal, eu já falando... Carrascal é o 15? É o 15, aqui aberto pelo lado direito. Mas o que me chamou a atenção, se a gente observar, o Pedro atrás do Arrascaeta. Verdade, hein? Esse, pra mim, é o ponto principal da mudança em relação ao Felipe Luiz. Porque o Varela, aberto pelo lado direito, a gente já conseguiu observar. O Alexandro, pra mim, também pisou um pouco mais no ataque, coisa que não acontecia com o Felipe. Mas o ponto principal pra mim é o Pedro descendo um pouco mais para fazer a referência, para fazer o pivô, e o Arrascaeta um pouco mais para frente. E aí eu acho que esse foi o ponto principal para mim aqui, ó. A gente consegue observar aqui agora na tela maior, o Pedro descendo um pouco mais para fazer, porque o que acontecia? Quando saía a bola de trás do Rossi, do Léo Pereira, do Léo Ortiz, o Pedro descia para aproveitar o corpo dele, para aproveitar que ele sabe fazer o pivô, e aí o Leonardo Jardim alterando, né, essa movimentação desses dois jogadores, que aí o Pedro descia, tentava fazer o pivô para ligar para alguém, né, o Jorginho ou o Pulgar, para fazer a ligação com o Arrascaeta, mas isso também não aconteceu muito não, do Arrascaeta sair em velocidade nas costas do Fluminense. O Fluminense conseguiu marcar muito bem, mas acho que esse é o ponto principal para mim, o Pedro descendo mais do que o Arrasca. E aí as escolhas ainda pelo Samuel Lino e não pelo Cebolinha, além do que o Jailson já destacou, o Paquetá ontem entrou no segundo tempo, Mário. Pois a gente até estava conversando ontem durante a partida, assim, me chamou muita atenção que os lados de campo do Flamengo trabalharam muito por dentro, né? Foi um jogo que aconteceu muito por dentro, tanto com o Lino, tanto com o Carrascal. E aí me surgiu essa dúvida de você colocar o Paquetá pensando nesse jogo mais por dentro, sem tirar a vaga de Jorginho e Pulgar, porque isso não vai acontecer. Assim. Essa dupla de volantes do Flamengo não vão abrir espaço para o Paquetá entrar nessa. Mas ainda a insistência dele entrar no lugar de um dos pontas, entre aspas. Né? Ontem ele entra no lugar do Carrascal e aí o Cebolinha assim, no lugar do Samuel Lino. Eu não sei se o Samuel Lino ele ganha essa vaga com o Leonardo Jardim numa ideia de ter um jogo mais por dentro, tenho minhas dúvidas, assim, mas de momento já era pro Cebolinha estar como titular, assim, a gente tem falado isso até com o Felipe Luiz. Isso, desde que o Felipe nesses últimos jogos não tinha colocado. Agora, do outro lado, a gente notou e conversava sobre um Zubeldia muito abatido. O Flu decepcionou, Mari? Eu acho que não sei se decepcionou, mas gerou uma expectativa por tudo que vem apresentando, né? Assim, a gente esperava mais do Fluminense ontem. Eu não sei se a condição física do Lúcio Acosta, que já sente no começo do jogo, prejudicou o andamento do jogo do Fluminense, porque ele é uma peça muito importante. O Flamengo ontem travou muito bem Serna e Canóbio, que se entregaram demais na marcação. Serna, por vezes, quase que no escanteio ali, tirando bola, né, pro Fluminense. É questão de expectativa, né? A expectativa era maior em cima do futebol apresentado do Fluminense e não do Flamengo. Isso. E aí tem uma decepçãozinha. E do Flamengo a gente entendia essa semana tão agitada, né, de tantas mudanças, e esperava que o Fluminense, uma semana mais tranquila, talvez conseguisse desempenhar o que já desempenhou nesse campeonato. Bom, então é isso, nação. Flamengo campeão do Carioca. Flamengo que esteve aí prestes, né, cara, a disputar o torneio da morte. Flamengo chegou à final e ganhou aí do Fluminense. Fluminense mais uma vez sendo vice para o Flamengo. Agora o próximo jogo do Mengão é contra o Cruzeiro. Tite reencontrando aí o Flamengo e o Jardim encontrando o Cruzeiro. Vai ser um jogão, cara, jogão de bola. E espero que o Flamengo consiga aí ganhar do Cruzeiro. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar acompanhando aqui as notícias do nosso Mengão. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, galera. Valeu!